No Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, Berkeley afirma que as qualidades ou modos das coisas não existem em separado, mas sim em conjunto no mesmo objeto. No entanto, ele argumenta que a mente humana tem a capacidade de considerar cada qualidade separadamente das outras. Como Berkeley chama esse processo? Alternativas. A. Ideação. B. Abstração. C. Objetificação. D. Idealização. Em seus escritos, Berkeley utiliza um diálogo entre dois personagens, Hylas e Philonous, para apresentar seus argumentos filosóficos. Qual o significado dos nomes desses personagens em grego? Alternativas. A. Hylas significa mente e Philonous significa matéria. B. Hylas significa conhecimento e Philonous significa ignorância. C. Hylas significa matéria e Philonous significa amante da mente. D. Hylas significa realidade e Philonous significa aparência. Em De Motu, Berkeley argumenta que o movimento não pode ser compreendido sem alguma determinação ou direção, o que é necessário, além do próprio corpo em movimento, para que o movimento seja compreendido. Alternativas. A. A existência de um ponto de referência fixo no espaço absoluto. B. A presença de uma força externa atuando sobre o corpo. C. A percepção do movimento por um observador consciente. D. A existência de pelo menos outro corpo para servir como referência. Qual a visão de Berkeley sobre a natureza da força e da gravidade? Alternativas. A. Força e gravidade são qualidades inerentes à matéria. B. Força e gravidade são conceitos matemáticos úteis, mas não entidades reais. C. Força e gravidade são manifestações da vontade divina. D. Força e gravidade são ilusões dos sentidos. No terceiro diálogo entre Hylas e Philonous, qual a principal dificuldade que Hylas encontra em aceitar as ideias de Philonous sobre a inexistência da matéria? Alternativas. A. A dificuldade em conciliar o imaterialismo com a narrativa bíblica da criação. B. A dificuldade em compreender como as ideias podem existir sem um substrato material. C. A dificuldade em aceitar que a realidade é subjetiva e depende da mente. D. A dificuldade em explicar a ordem e a regularidade do mundo natural sem a matéria. No Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, Berkeley afirma que o ser de uma ideia implica a sua passividade e inércia. O que ele quer dizer com isso? Alternativas. A. Ideias são entidades ativas que podem causar mudanças no mundo. B. Ideias são representações mentais que não possuem poder causal. C. Ideias são objetos físicos que existem independentemente da mente. D. Ideias são a única realidade existente, e a matéria é uma ilusão. Em De Motu, Berkeley argumenta que o movimento não pode ser compreendido sem alguma determinação ou direção. O que ele quer dizer com isso? Alternativas. A. O movimento é uma ilusão dos sentidos e não existe na realidade. B. O movimento só pode ser compreendido em termos matemáticos abstratos. C. O movimento requer um referencial para ser definido e medido. D. O movimento é uma propriedade inerente à matéria e não depende de fatores externos. Qual a relação entre a filosofia de Berkeley e o problema mente-corpo? Alternativas. A.
Berkeley defende o dualismo cartesiano, que afirma a existência de duas substâncias distintas, mente e corpo. B. Berkeley propõe o monismo materialista, que reduz a mente a processos físicos no cérebro. C. Berkeley defende o monismo idealista, afirmando que só a mente existe e que a matéria é uma ilusão. D. Berkeley rejeita o problema mente-corpo como uma questão sem sentido. No terceiro diálogo, Hylas questiona Philonous sobre como duas pessoas podem ver a mesma coisa se, de acordo com a filosofia de Berkeley, cada pessoa só percebe suas próprias ideias. Como Philonous responde a essa objeção? Alternativas. A. Philonous argumenta que a percepção de cada pessoa é única e subjetiva, portanto, não existe uma mesma coisa para ser vista. B. Philonous afirma que a mente de Deus garante que todos percebam o mesmo objeto de forma idêntica. C. Philonous distingue entre o uso comum e o uso filosófico da palavra mesmo, argumentando que a questão é apenas verbal. D. Philonous rejeita a objeção como um sofisma lógico. Qual a visão de Berkeley sobre a noção de substância material? Alternativas. A. A substância material é o substrato que suporta as qualidades sensíveis dos objetos. B. A substância material é uma ideia abstrata que não pode ser percebida pelos sentidos. C. A substância material é uma força ativa que causa as mudanças no mundo físico. D. A substância material é um conceito contraditório e ininteligível. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe-o. Caso tenha sugestões ou comentários, sinta-se à vontade para compartilhá-los. Obrigado.